Fala galera da música, Alex Magrão aqui, bem-vindo a mais uma aula do curso de Teoria Musical da Cultive. Nessa aula a gente vai falar sobre claves, tá? Que é uma coisa muito importante para você entender, é um ponto de referência aí para você localizar as notas na pauta. E eu gostaria de falar para você o seguinte, antes de a gente começar a falar sobre pauta, se você ainda não é inscrito no canal da Cultive aqui do YouTube, por favor se inscreva, ativa o sininho para que você possa estar recebendo aí as novidades. E se você quer saber mais sobre baixo elétrico, você pode me procurar no meu canal lá do YouTube, está aqui na tela para você. E eu também tenho dois canais no Instagram, duas páginas no Instagram, uma falando sobre baixo, outra falando sobre violão. Bem fácil de memorizar, e Alex Magrão baixo e Alex Magrão violão. Beleza? Então me procura lá, pode mandar, se tiver alguma dúvida mais específica sobre esses instrumentos, ou mesmo sobre o curso aqui de teoria, pode me procurar lá que eu respondo você, beleza? Então vamos para a aula agora. Fala galera da música, Alex Magrão aqui, e nessa aula do curso de Teoria Musical a gente vai falar sobre as claves, tá? Então você já aprendeu aí a ordem das notas, você já entendeu que para escrever as notas numa partitura, para ter uma localização das notas, você precisa, além de saber de cor a ordem das notas subindo e descendo, a gente vai precisar também de uma clave, e na aula anterior a gente falou sobre a clave de Sol, tá? Agora a gente vai falar sobre as outras claves, mas antes vamos pensar um pouquinho, por que será que a gente precisa usar mais de uma clave? Por que não dá para escrever todos os instrumentos usarem a mesma clave? Por que não escreve tudo em clave de Sol, né? Talvez você esteja se perguntando isso. Mas o que acontece é que, como você viu ali, a gente falou um pouquinho sobre as linhas suplementares. Se a gente for colocar a linha suplementar, vai chegar uma hora que vai ficar muito difícil de ler. Tá? Então a clave de Fá, por exemplo, que a gente vai falar aqui logo depois da clave de Sol, estou me adiantando um pouquinho, mas enfim, as outras claves elas vão ajudar a gente a escrever as notas, por exemplo, numa região mais grave, para que você não tenha que colocar tanta linha suplementar. Bom, vamos ver um exemplo que eu coloquei aqui. Ó. Eu tenho aqui as notas bem graves, escritas ali com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas suplementares. Será que isso é fácil de ler quando você está tentando tocar lá um teclado, um piano ou mesmo um violão? Começa a ficar complicado quando tem muitas linhas assim. Mas eu posso escrever essas mesmas notas que você está vendo aí dessa forma aqui. É como geralmente se escreve a partitura num piano. A gente usa duas claves, usa a clave de Fá na parte mais grave e usa a clave de Sol na parte mais aguda. Então veja que fica bem mais fácil de localizar as notas com uma outra referência e uma outra clave escrita embaixo, tá? Bom, talvez isso esteja um pouco confuso para você ainda, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso então. Você aprendeu que na clave de Sol, que fica na segunda linha, a gente vai ter como referência a nota Sol, certo? Que é essa daqui. Bom, a gente vai ter, além da clave de Sol, a clave de Dó, que seria uma clave intermediária, digamos assim, e também a clave de Fá. Bom, a clave de Sol ela vai ser usada para a maioria dos instrumentos, principalmente os instrumentos que são mais agudos, mas aqui eu vou te dar alguns exemplos de instrumentos que usam a clave de Sol. O violino, a flauta transversa, né, a flauta doce, o violão, o saxofone e para voz também, não sei se você sabe, mas os cantores também podem usar a partitura para ler as músicas que eles vão cantar, principalmente na música erudita, no canto lírico, né? Mas existem existem partituras, na verdade, para qualquer tipo de música popular também, onde você vai ter lá a partitura do canto para ser cantado. Só complementando aqui, a flauta doce e soprano, você viu ali que eu coloquei esse exemplo. Porque se você não toca flauta doce, talvez você não saiba, mas a flauta doce é uma família, existem flautas de várias tessituras, flautas mais agudas, de região média, de região mais grave, né? Então aqui usa a clave de Sol, é a flauta doce soprano, e eu acho que tem mais alguma flauta mais aguda também que usa a clave de Sol, tá? Bom,
não é o meu instrumento, então eu não domino essa informação, mas eu posso trazer para você aqui numa próxima aula, caso você fique com essa dúvida, com essa curiosidade. Então, continuando falando sobre a clave de Sol, ela é escrita na segunda linha, tá? Mas houve um tempo em que ela era escrita na primeira linha também. Então você vai perceber o seguinte, se você for estudar a história da música, que é uma coisa muito legal também, você vai perceber que muita coisa foi testada, digamos assim. Testaram claves em linhas diferentes, ou por alguma razão, os instrumentos que eram usados naquela época achavam que era interessante escrever a clave em outra linha, mas aos poucos foi se convencionando e isso foi se tornando um pouco mais simples, mais padrão, digamos assim, para que todo mundo pudesse usar a mesma partitura sem muita confusão e sem ter que aprender a ler com várias claves em várias posições diferentes. Então hoje a clave de Sol é escrita exclusivamente na segunda linha. Então todos os instrumentos que tocam clave de Sol, sempre você vai ter a clave de Sol escrita na segunda linha. Mas a nível de curiosidade, né, eu coloquei aqui que ela também já foi escrita na segunda linha, na primeira, aliás, desculpe. Então, lembrando aquilo que a gente viu na outra aula, a gente tem ali a clave de Sol e a partir do Sol a gente vai localizar as notas que vêm acima, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, por exemplo, indo até a última linha. E agora sim a gente vai ter uma novidade aqui, eu vou falar para você sobre a clave de Fá. Ela é usada para os instrumentos graves, então a gente vai ter aqui como exemplo o contrabaixo, o violoncelo, o fagote, a flauta baixo, como eu tinha falado antes, o trombone e a voz grave também, a voz baixo. A clave de Fá é escrita na quarta linha, então você está vendo que tem dois pontinhos ali naquele símbolo, né? São justamente aqueles dois pontinhos que vão dar a referência de onde está a nota Fá. Como você pode perceber aqui, ó, aquela linha que passa pelos dois pontinhos ali, a quarta linha. Então quer dizer que ali eu sempre vou ter a nota Fá, como você pode perceber aqui. E a partir do Fá eu vou conseguir localizar as outras notas. Então eu vou ter a nota Sol, a nota Lá, que vai estar na última linha já. E aqui eu posso pegar um pouquinho ali o espaço suplementar e eu vou ter a nota Si. E na primeira linha suplementar a nota Dó, já que você já entendeu também na aula anterior o que significam as linhas suplementares. Bom, agora para baixo do Fá eu vou ter várias notas ali ainda mais graves, né? Então abaixo do Fá eu vou ter a nota Mi, naquele espaço ali abaixo da quarta linha. Abaixo do Mi eu vou ter o Ré, abaixo do Ré eu vou ter o Dó. E acabamos por aqui os nossos exemplos. Bom, mas só para você entender é que a gente vai ter a mesma lógica ali abaixo do Dó, seria um Si, abaixo do Si eu teria um Lá, e abaixo do Lá eu teria um Sol bem grave ali, tá? Esses exemplos aqui eu não vou conseguir dar no violão, porque eu não tenho essas notas tão graves assim no violão. Mas eu vou colocar para você alguns exemplos aqui através de um programa que eu uso para escrever as partituras, e aí você vai ter a chance de ouvir. E, mais uma vez, né, como eu falei na aula anterior, é sempre interessante você tentar colocar isso, de alguma forma, colocar em prática isso que eu estou falando aqui. Agora, o que acontece? As claves elas têm particularidades para cada instrumento, ou seja, existem instrumentos que usam determinadas claves. Se o teu instrumento não lê em clave de Fá, então você não vai conseguir necessariamente tocar as notas na clave de Fá. Mas, sempre que tiver uma clave aqui que seja o seu instrumento, você vai poder colocar isso em prática. Bom, agora aqui uma informação que é bem legal. As claves de Sol e a clave de Fá, né, a clave de Sol e a clave de Fá, elas são complementares. O que significa isso? Que significa que eu posso começar a tocar uma escala a partir de uma clave de Sol, de Fá, e subindo até chegar na clave de Sol. Isso principalmente em instrumentos que leem as duas claves, como é o exemplo do piano, tá? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma sequência, aqui uma escala, onde eu estou começando com o Fá ali na clave de Fá e vou subindo Mi, Sol, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que é aquela nota que tem ali no meio. Vamos colocar aqui o nome das notas para ficar mais fácil se localizar. Então, tem Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí, a partir de agora, eu começo a pegar ali as notas na clave de Sol. O Ré, o Mi,
o Fá, até que eu chego no Sol também, que é o Sol da segunda linha ali da clave de Sol, tá? E esse Dó que fica no meio aqui das duas pautas, ele vai ser o nosso Dó central. Ele tem esse nome justamente porque ele fica entre as duas pautas, tá? Então olha só, se a gente pegar aquele exemplo que eu dei lá no começo da aula, eu vou voltar para ele, para você entender da onde que veio essa ideia de sair de uma pauta para ir para outra. Essa pauta aqui, onde eu tenho todas as notas escritas na clave de Sol, e aqui eu tenho as notas escritas nas duas claves, começando pela clave de Fá, a nota mais grave lá, primeiro espaço abaixo, e vou subindo até chegar lá na clave de Sol, tá? Então é dali que eu tirei essa ideia. E agora eu vou colocar para você aqui um exemplo, né, o som dessas notas para não ficar essa ideia aqui tão teórica para você, tá? Então, deixa eu só preparar aqui. Aí agora você já está vendo. E agora você vai poder ouvir também, tá? Então vou colocar o meu fone de ouvido aqui para eu poder ouvir, para ver se está saindo o áudio aí para você. Então atenção, a gente vai tocar aqui e você vai ver uma escala do Dó até o Dó e depois até o Dó de novo, é o que a gente chama de 2 oitavas, tá? Se você não sabe o que é oitava, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que são os intervalos, mas não precisa a gente saber disso agora. Pensa o seguinte, eu tenho do Dó até o Dó 8 notas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho uma oitava. Desse Dó até esse Dó eu vou ter mais uma oitava, que são mais 8 notas. Então é isso que significa quando a gente fala que está dentro de uma oitava, ou dentro de duas, ou assim por diante. Então vamos ouvir agora, preste atenção no som. Então você ouviu aí a sequência, né, do Dó até o Dó central, né, peguei um Dó aqui na clave de Fá, fui até o Dó central e continuei do Dó central até o outro Dó lá dentro da pauta na clave de Sol. Bom, então continuando aqui, eu falei que existia também a clave de Dó, certo? Então a clave de Dó, ela é uma clave que ela é chamada de intermediária. Por que intermediária? Porque ela fica numa região média, ela vai ficar entre a clave de Sol e a clave de Fá. Porém, são poucos instrumentos que usam hoje a clave de Dó, mas ela já foi muito usada, principalmente para música vocal, né? Hoje, o principal exemplo que eu lembro aqui é da viola de orquestra, que usa a clave de Dó, tá? Mas existem outros instrumentos que também vão usar a clave de Dó em alguns trechos, né? Por exemplo, instrumentos graves, às vezes tem um trecho que é um pouquinho mais agudo, vai usar a clave de Dó, tá? Ela geralmente é escrita na terceira linha, como você pode ver aqui no exemplo. Então, na verdade, assim, isso é um pouco confuso às vezes de falar, né? Escrita na terceira linha. O que significa isso? Significa que onde tem aquela abertura dela ali, que passa a linha bem central ali da pauta, é onde eu vou considerar que é a nota Dó, como você pode ver aqui nesse exemplo. E da mesma forma como nas outras claves, você pode observar a mesma regra. Vou subindo, eu vou pensar que a próxima nota então é o Ré, depois vem o Mi, o Fá e assim por diante, tá? E descendo também vai ser da mesma forma. Maravilha? Então, vamos dar uma resumida aqui na ideia dessa aula. Então, a gente falou das claves. Então, a clave de Sol fica na segunda linha. Ela é para a região aguda e é escrita para a maioria dos instrumentos. Exemplo, violino, flauta transversal, saxofone, e tem muitos, né? Violão também já falei. A clave de Dó é uma clave que fica na terceira linha, é pouco usada hoje, mas já foi muito usada anteriormente. Região média, o exemplo, a viola de orquestra. E a clave de Fá para todos os instrumentos mais graves, né? Contrabaixo, violoncelo, fagote e etc. E vamos falar de algumas curiosidades agora então. Alguns instrumentos usam duas claves, como é o caso do piano, por exemplo, que vai usar a clave de Fá para as notas graves, ou seja, para a mão esquerda, e a clave de Sol para a mão direita, para fazer as notas agudas.
o órgão vai usar 3 claves, isso eu acho bem legal. Então o órgão, além dessas as duas claves para a mão direita e para a mão esquerda, ele vai ter mais uma ainda para os pés, né, para os pedais ali, para tocar as notas bem graves. E além disso, como eu falei um pouco antes ali, pode haver alguma mudança de clave num trecho de uma música para um instrumento, por exemplo, que usa a clave de Fá, pode aparecer um trecho lá escrito em clave de Dó ou até em clave de Sol, por exemplo, tá? Então isso acontece ali no contrabaixo, no violoncelo, quando vai ter um solo, alguma coisa nesse sentido assim, geralmente pode acontecer de eu ter isso escrito em outras claves. Bom, essa aula era sobre isso, então vou ficando por aqui, espero que tenha sido uma aula legal para você, que você tenha gostado, e a gente se vê na próxima, onde a gente vai continuar falando aí sobre teoria musical. Aquele abraço.